Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 1: A árvore da ficção reage à fundação. Todos estavam se perguntando o que viriam primeiro no multiverso. O trio do multiverso estava se perguntando a que deveriam reagir primeiro. Tenho uma ideia, vocês dois, que tal fazê-los reagir àquela fundação? Disse Max, com os braços cruzados. Os outros dois pensaram que não, mas se lembraram de que isso seria interessante para o início da reação e para mostrar aos muitos espectadores o que é uma definição do que está em jogo no multiverso e além. Então, que tal vocês me fazerem trabalhar hoje? Disse Max enquanto os puxava para fora da sala em que estavam. Os dois não se recusaram a sair da sala porque não queriam irritar a mulher. Ok, pessoal, hoje vamos reagir a algo especial em nossa primeira reação, disse Max, levantando as mãos empolgado. Muitos espectadores não sabiam do que os três estavam falando, mas como ela estava animada, decidiram deixar como estava. Ok, eu já coloquei as informações nas telas para que todos saibam do que estamos falando, disse Max, pegando um tablet e colocando as informações nele. E os muitos espectadores do multiverso disse as palavras nas telas. Fundação SCP, seguro, conter, proteger. Ninguém sabia o que essas palavras significavam, se elas deveriam significar algo, mas todos, exceto o universo, e alguns deles não estavam felizes, eles estavam prestes a ser descobertos. Fundação SCP, filial inglesa SCPerso. As pessoas na fundação estavam confusas, elas iriam primeiro, elas tentaram obter as drogas para apagar a memória, mas o trio multiversal não os deixou acessar a sala em que estavam, já que não conseguiam obter as drogas para apagar a memória. Então parece que nós vamos primeiro no multiverso. Isso será emocionante, disse o Dr. Big com um sorriso divertido e despreocupado. O Dr. Big não era estranho ao desconhecido, ele enfrentou e derrotou inúmeras coisas, deuses, apocalipse zumbi, guerreiros imortais, basicamente tudo isso, mas todos no multiverso iriam saber sobre sua pequena fundação. A equipe estava em pânico, eles estavam prestes a ser descobertos pelo mundo, mas se acalmaram um pouco porque tudo o que estavam fazendo era para a proteção da humanidade e eles estavam prestes a ser descobertos pelos maiores heróis. O Conselho 05 franzia a testa por trás de suas máscaras, eles estavam prestes a ser descobertos pelo multiverso. Precisavam conseguir as drogas para apagar a memória assim que isso acabasse para não entrar em pânico. E outras coisas que eles querem manter escondidas do público. De volta à brincadeira do multiverso. Vocês querem que eu explique o que a Fundação faz, disse Max, disposto a dar informações. Muitos espectadores do multiverso queriam saber o que era a Fundação, alguns eram bons, outros eram ruins, mas de qualquer forma, todos queriam saber o que era. Então, basicamente, vou começar do início, mas que tal se eu fizer um vídeo explicando os detalhes básicos, disse Max, puxando um grito. Olá, pessoal do multiverso, meu nome é Ai, e vou explicar o básico da Fundação. Acho que vou começar pelo primeiro e depois o mais difícil. Coisas se estiver tudo bem para você. Pessoas que queriam saber sobre a Fundação balançavam a cabeça em sinal de concordância, queriam saber o que esta Fundação, Securus, contém e protege. Pessoas que eram heróis queriam saber o que eles protegiam pelo bem do mundo e do multiverso. Vilões, por outro lado, queriam pegar o que a Fundação contém para que possam realizar seus planos e esquemas. Pessoas que eram cientistas queriam saber como a Fundação opera e a ciência e tecnologia que eles usam. Ok, primeiro temos a classe segura, basicamente fácil de conter, algumas são fáceis, outras não. Basicamente, como eu dou. Por exemplo, conheço o SCP-999, o monstro da cócega. Pessoas do multiverso pensavam ser seguro, a aula foi fácil e simples, nada para conversar. Mas as crianças do multiverso amam o monstro da cócega, quando viram pela primeira vez, quiseram abraçá-lo. Família SPYX. Na casa da família Loud, Ania tinha estrelas nos olhos ao ver a adorável gosma. Ania, olhem, mamãe e papai, a adorável gosma. Posso ganhar uma, disse a garotinha com estrelas nos olhos, na esperança de receber uma. A família Loud não sabia o que dizer e apenas disse talvez, o que foi suficiente para acalmar a criança de olhos adoráveis.
Ok, agora temos Euclides basicamente não tão fácil de conter da classe segura, mas ainda controlável. Conheça um dos SCPs mais difíceis de conter, SCP-173. Pessoas do multiverso, se não para difícil de conter como o primeiro, eles mostram um pouco de cautela. Mas quando viram esta estátua, a maioria das pessoas riu dela, mas por algum motivo seus instintos lhes disseram para não fazer isso. Agora temos que são difíceis de conter e estão sempre tentando escapar. Agora conheço uma criatura que odeia toda a vida e é um dos SCPs mais difíceis de conter, SCP-682. O réptil difícil de destruir. Os habitantes do multiverso tinham suas opiniões sobre o réptil, algumas boas, outras ruins. Heróis achavam que deveria ser destruído se odiasse toda a vida e matasse qualquer coisa. Vilões, por outro lado, viram grande promessa e potencial no réptil e quiseram explorá-lo, potencial evolutivo em planos malignos. Idiota, esse lagarto vai te matar antes mesmo de você falar. DC, Lex Luthor Corp. Em seu escritório, Lex estava analisando o interesse no réptil. Se ele pudesse usar a adaptabilidade do réptil, então derrotaria o Superman. Ele se lembrava do Apocalipse, mas aquilo não deu certo, mas desta vez daria. Lex Luthor, eu vou obter aquele lagarto e seu poder especial e com ele finalmente derrotarei o Superman, disse ele enquanto pensava em maneiras de capturar o lagarto. Por que sorrir ao imaginar derrotar o Superman? Pobre Lex Luthor, isso vai te matar antes que você pisque. Universo DC, Apocalipse. Darkseid, sendo técnico e maquiavélico sempre presente, pensou no lagarto e em sua adaptabilidade. Talvez ele se provasse útil em sua conquista do multiverso. Darkseid, aquele lagarto é interessante. Talvez se eu o capturar e tomar seu poder, eu consiga conquistar o multiverso e obter a equação antivida, disse ele, enquanto se lembrava de Apocalipse e sua adaptabilidade. Mas o réptil era mais rápido e mais adaptável do que ele, então se provaria útil em seus planos. Marvel, fortalezas do Doutor Destino. Doutor Destino estava em sua fortaleza como sempre, planejando sua conquista, mas quando viu os lagartos e sua adaptabilidade, ficou interessado. Talvez pudesse coletar uma amostra de seu sangue e usá-la para estudo. Doutor Destino. Ninguém jamais derrotará o Doutor Von Dom Destino. Ha ha ha, mas esse réptil é interessante, disse ele, lançando um olhar calculista para o réptil e sua adaptabilidade. E agora temos Apollo. Basicamente, eles mal podem ser contidos e podem destruir tudo ao seu redor. Aqui estão alguns exemplos. Conheçam os deuses antigos. As pessoas que eram heróis pensavam que esperavam que as entidades da classe Apollo não caíssem em mãos malignas e fossem usadas para fins malignos. Mas seus instintos e os poderes que tinham para visões do futuro lhes diziam para não lutar contra elas, porque seria inútil. Os vilões, por outro lado, viam o Apollo como de grande utilidade para seus planos e planejavam tirar daquela fundação. Idiotas estúpidos, vocês morreram antes mesmo de piscar, e planejar para usá-lo para conquistar o mundo ou o universo. Basicamente, isso é tudo que importa agora, mas a fundação tem centenas desses monstros, alguns poderosos, alguns ainda mais, mas que tal eu apresentar a vocês uma de suas principais ameaças? Apresentando o Rei Escarlate, os heróis podiam sentir o poder daquela criatura, algo que estava além de tudo que já haviam enfrentado, não, além deles mesmos. E se conseguissem manter o Rei Escarlate sob controle, o que mais eles mantêm sob controle? Os vilões podiam sentir o poder desse ser, estava além deles. Eles não admitiriam, pelo menos os egoístas. Mas, se a Fundação SCP conseguisse mantê-lo sob controle, o que eles fariam com a Fundação? Mesmo assim, os egoístas ainda pensavam que poderiam roubar os Apollons. Então, acho que alguns de vocês não gostaram, mas agora entendem por que a Fundação está aqui. Eles são frios, mas não cruéis, disse Max, assumindo uma expressão séria. Então, fico feliz que vocês entendam que a Fundação mantém o mundo e além em segurança com seus métodos, disse Max. O próximo universo será escolhido por um dos meus amigos, e eu espero. Todos vocês aprenderão uma lição valiosa sobre o que é necessário e fazer o que precisa ser feito, disse Max com uma expressão séria e saiu da sala para deixar os heróis pensarem se isso significa matar um cara para salvar milhões. Será necessário pelo bem do mundo,
e para deixar os vilões pensarem também em suas escolhas, mas duvido muito que o façam. Garantimos, contivemos, protegemos, reação completa. Então, o que você achou do primeiro capítulo? Desculpe se eu errei em alguma coisa ou se algo estava incorreto, eu só não sabia como escrever, então espero que você entenda. Mas prometo que estudarei mais os personagens, mas espere uma reação melhor da próxima vez. E tenho que agradecer a um associado meu por esta ideia. Mas é só isso, até a próxima para o próximo capítulo do livro, tenha um bom dia e sonhe alto. E se você tiver alguma ideia ou sugestão, por favor, deixe-as no meu livro de perguntas e respostas. Mas de qualquer forma, tchau. Há algo sobre os caçadores e como eles contemplam seus capacetes. Caçador de goblins. Caçador de gruts. Caçador de demônios.